pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma convidada de Campo Largo, ela que é empreendedora, que está se destacando em muito network, que tem movimentado a cidade. Eu quero que vocês venham comigo conhecer a Jacinta. Quero que você se apresente, é um prazer recebê-la. Sabe que eu tenho ouvido falar muito aí de você. Olha que ótimo. Tenho assuntado, né, algumas coisas que você tem feito pela cidade. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho quem é a Jacinta. Muito obrigada, Lu. Também é um prazer enorme estar aqui, né? Tenho ouvido muito sobre você também. É um prazer enorme estar aqui no seu programa. Que bom. E também falar para você que você é uma inspiradora para mim e para muita gente. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos lá conhecer um pouquinho da história da Jacinta. Eu sou Jacinta Souza Sabim, sou residente aqui de Campo Largo mesmo. Então, a minha história, ela vem se desenhando aí numa mistura, numa nuance do empreendedorismo com a psicologia. Eu sou psicóloga, sou mãe e também tenho um projeto que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Dentro do meu seio familiar, no meu convívio familiar, eu sempre fui ensinada que o papel da mulher era casar e ter filhos. Então, por volta aí dos meus 15, 16 anos, foi o que eu fiz, né? Casei. Fui morar com... Na verdade, não casei. Fui morar com meu namorado. E aí, quando eu tinha 16 anos, ele falou algo que me desagradou. E eu simplesmente larguei tudo e fui embora. Ele falou alguma coisa assim no sentido de me proibir. E eu nem questionei ele o porquê daquilo e fui embora. E aí começou um movimento de rebeldia, né? Como mulher, como esse negócio de empoderamento. E aí, de lá para cá, todo o meu movimento foi para empoderar mulher. E aí, esse conceito de empoderamento, que hoje é um conceito, às vezes, interpretado de uma forma inadequada, né? Eu venho me debruçando aí entender o que é o empoderamento, o que é realmente fazer por uma mulher, né? Tá, então vou começar na parte da maternidade, né? Então, por volta aí de 19, 20 anos, eu tive meu filho, o Anthony. Eu tenho um Anthony também. O Anthony. E eu tive muita vontade de conhecimento, muita sede de conhecimento, sabe? Então, eu lembro que quem quem plantou essa sementinha lá em mim foi uma professora do terceira série, antigamente, a professora Marilda. Hoje acredito que ela já não esteja entre a gente mais. Mas ela falava para mim que eu tinha uma letra muito bonita, que eu lia muito bem, que eu era uma ótima aluna. E eu chorava para ir para a escola, você não tem ideia. E eu tinha um problema de saúde, que esse problema de saúde era febre reumática. Hoje em dia eu não sei se tem outra nomenclatura. E eu lembro que com muita dor eu chorava para minha mãe, querendo ir para a escola. Eu queria muito. E minha mãe falava, não, você não vai para a escola com dor, você não vai para a escola assim. Eu lembro de algumas vezes eu ir para a escola meio que mancando com dor, e eu ia para a escola, porque eu queria ir para a escola, né? E isso fez todo sentido na minha vida, essa sede por conhecimento, sabe? E quando eu cheguei na adolescência, isso ainda estava muito presente em mim, essa sede por conhecimento, mas aí se confundia com essa questão da maternidade. Eu queria muito ser mãe, eu queria muito ter os meus filhos. Vivia aí essa confusão, né, de maternidade, de profissional. Enfim, fui para o mercado de trabalho. Inicialmente não comecei ainda o meu curso superior. E aí, durante todo esse tempo, eu tive os meus filhos. Aí fiz pedagogia, depois psicologia. E durante o curso de psicologia, existia um conflito existencial. Quem nunca, né? Quando a gente tem que tomar algumas decisões, passar por algumas situações. Então, quem nunca passou por esse conflito? Então, eu lembro que da metade para o final do curso, eu passei por esse conflito existencial. Foi aí também que aconteceu alguns fatos na minha vida, sabe? Por exemplo, é um caso eu fui vítima de violência psicológica. Por isso, a minha escolha para falar sobre esse assunto e ajudar essas mulheres, né? E hoje em dia eu vejo que as mulheres, elas têm muita dificuldade de entender que elas estão sofrendo abuso psicológico, algum tipo de violência, porque elas falam muito, não, meu marido é bom, ele não me bate, né? Então, não é só agressão física, é agressão psicológica também. Isso aconteceu da metade para o final do curso,
quando a gente é obrigado, tem uma disciplina específica lá, a gente é obrigada a fazer terapia. E eu fui fazer terapia, né? Para atender outras pessoas, a gente precisa fazer terapia. E aí eu me dei conta que eu estava sofrendo algum tipo de violência, que era a psicológica, né? Enfim, foi um processo. E aí eu me internalizei que era isso que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com mulheres vítimas de violência psicológica e desde então eu venho trabalhando com essas mulheres aí. Eu ouvi, até eu estava fazendo um movimento essa semana com algumas empreendedoras, até algumas patrocinadoras do Lucast, né? Camarim Concept Hair, com a Glow, a Aline. Então, a gente estava conversando sobre o Outubro Rosa, né? E a gente tá montando uma estrutura muito legal para o Outubro Rosa e uma delas falou assim, gente, vamos chamar a Jacinta, porque ela pode dar o apoio psicológico para essas mulheres. Falei, nossa, que coincidência, ela vai gravar podcast comigo essa semana. Uhum. Então, por isso que o teu nome foi cogitado, sabe? Que legal. Então, tudo isso que você acabou de se apresentar já tá fazendo sentido aí na tua história, né? Ai, que bom. E assim, eu sempre... Isso é atualmente, né? Porque antigamente eu não sei quantos anos você tem, mas pelo menos eu com quase 40... Eu também. Não ouvia isso, né? Que a gente tem que conquistar uma independência financeira, né? E hoje eu acrescento aí uma independência emocional também, né? Na verdade... Eu fui mãe aos 13 anos, né? Então, essa independência emocional, financeira, todas elas eu tive que desenvolver na marra. Não tive tempo para chegar e perguntar para ninguém se eu podia. Mas é tão importante você estar resolvida. Quando eu falo resolvida, o que faz sentido para mim não faz sentido para você. Mas é importante que a mulher, seja qual posição ela esteja, ela saiba o que ela quer e o que ela precisa. Né? Então, esse trabalho que você acabou de dizer, eu me senti abusada psicologicamente. Às vezes, a mulher nem sabe. Exatamente. Por quê? Porque ela não conseguiu imaginar nada melhor do que aquilo, né? Exatamente. E vale muito lembrar essa questão dela não saber, é porque ela realmente não se viu, né? Não se enxergou, não olhou para si. Então, várias vezes aqui... talvez você né, perceba que eu falo muito sobre autoconhecimento, né? Então, esse conceito, especificamente empoderamento, quando eu me debrucei a estudar sobre isso, o que era o empoderamento? Então, a gente vê que as pessoas usam aí para, sei lá, propaganda de banco. Se empodere financeiramente, né? Então, o que é o empoderamento? Então, esse empoderamento, trazendo lá há mais de 70 anos atrás, o Paulo Freire, que é o pai da pedagogia, ele trouxe esse termo pela primeira vez para o Brasil. Então, ele teve alguns livros publicados onde ele fala sobre o empoderamento dos oprimidos. Então, ele traz esse conceito. Então, empoderamento, quando ele traz pela primeira vez esse conceito, ele traz no seguinte sentido. É a capacidade do indivíduo olhar para si, ou seja, autoconhecimento, e provocar mudanças para transformação, seja no meio que ele vive ou transformação social. Então, que o indivíduo consiga um movimento de transformar com simplesmente olhar para si, ter autoconhecimento. Então, e aí tem outra autora, eu esqueci o nome dela, Joyce Berne. Deixa eu só dar uma olhadinha para não falar o nome dela correto. Ela traz esse conceito de empoderamento, eu desliguei o celular, mas é a Joyce Berne mesmo. Ela tem um livro, o livro dela se chama O que é Empoderamento. Então, ela traz esse conceito, na época, ela escreveu para mulheres negras, né? Então, ela traz esse conceito de empoderamento no sentido de partindo do individual para o coletivo. Ou seja, que você precisa se conhecer, tomar consciência cognitiva, psicológica, política e sócio-histórico. Então, a partir do momento que você se conhece num conceito sócio-histórico, no ambiente onde você vive, que políticas são feitas para a mulher negra, na época ela usou esse termo, ela fez essa obra para a mulher negra, né? Quando você se conhece, entende suas causas, entende suas lutas, você consegue transcender. Você consegue lutar. Tanto individualmente quanto no coletivo. Então, a tua luta, a tua causa passa a ser de outras mulheres também. No caso dela, ela falava de mulheres negras, né? Então, ela traz esse conceito do empoderamento do individual para o coletivo. Eu achei bem interessante, bem legal, porque tem várias mulheres que falam
que lutam realmente por outras mulheres, entendendo o nosso conceito sócio-histórico-cultural, que a mulher antigamente não era valorizada. Qual era o papel da mulher de antigamente? Então, quando a gente resgata isso, e muito importante o autoconhecimento, não só esse resgate sócio-histórico, mas a gente entender também o nosso individual, né? O que o nosso individual, o que a gente, enquanto pessoa, tem a ver com essa sociedade, com essas políticas que estão sendo feitas hoje, né? Então, a gente, a partir disso, conseguir ajudar outras mulheres também. E é isso que eu faço nesse projeto, né? Então, o que eu já sinto enquanto pessoa, enquanto indivíduo, posso fazer por outras mulheres. Hoje você tem destinado um horário livre para trabalhar com isso? Você tem montado isso em algum espaço específico? Conta um pouquinho para o pessoal conhecer. Então, tem muito essa pergunta, né? Se é gratuito, se é pago. Eu... majoritariamente eu atendo online, devido a eu estar saindo agora desse meu espaço de maternidade, né? Então, eu atendo online, mas eu reservei gratuitamente um dia da semana agora eu mudei para terça-feira à noite, atendo algumas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, até tive casos de encaminhamento na terça-feira à noite. Então, é gratuitamente. A mulher, que ela se interesse por esse atendimento, ela me manda mensagem, eu marco um acolhimento com ela, aí ela participa do grupo. Esses grupos são grupos focais, né, direcionados para ajudar essas mulheres. E por que eu tive essa ideia de dar gratuitamente? Campo Largo, ele era assistido por um projeto chamado Juntas Somos Mais. Você já conheceu? Já ouvi falar. Então, ele era assistido por esse projeto da Carla Knauber, acho que era o nome dela é Knauber, eu acho que. E aí a Carla, ela montou esse projeto, inicialmente tinha o acolhimento, até tem várias colegas minhas que eram voluntárias lá. E lá elas tinham várias oficinas. Até você falou um negócio que eu lembrei desse projeto que você disse numa entrevista tua. Se for preciso ir lá ensinar a fazer brigadeiro, eu vou lá ensinar a fazer brigadeiro. E esse projeto contava com muitas pessoas voluntárias nesse sentido. Olha que legal. Tinha muita gente que ia lá, tinha disponibilidade para dar aula de costura, de corte... qual que eram as outras oficinas que tinha? Enfim, várias oficinas, assim, direcionadas. E só que era subsidiado pelo governo e foi cortado. E Campo Largo está mal assistido hoje, né? Então... eu apresentei junto com a Cicla um projeto junto com a Michele, tem, né, outras mulheres, até a gente... Era para ter dia 10, foi ontem, uma reunião na prefeitura. Só que daí a pessoa responsável para poder liberar, para a gente poder fazer esse projeto, já tem todo o projeto montado, não podia atender, então acabou sendo deixado para remarcar. Tem uma vereadora que está nos ajudando, mas eu vi essa necessidade pela quantidade de pessoas que me mandam mensagem no Ludelu. Quanto que você cobra para me dar um curso de brigadeiro? Aí eu falo assim, poxa, agora eu, né, tô sem fazer exatamente isso, né? Lá no comecinho, quando começou a Ludelu, lá em 2010, lá, eu fazia em Curitiba, inclusive, cursos, né, para as mulheres e tal, mas nesse momento eu não tô trabalhando. Mas o que você precisa? Eu só não tenho condições de pagar muito. Aí eu falei, poxa, mas eu precisava fazer isso sem cobrar, né? Tipo, a minha ideia não era cobrar. A não ser que a pessoa queira uma mentoria, queira uma assessoria, aí é diferente. Mas mexer um brigadeiro, ensinar a fazer um brigadeiro, eu não acho que não seria legal cobrar. Não porque eu não mereço cobrar, não é isso. Mas é que aquela pessoa, ela tá precisando de uma necessidade básica. Ela tá querendo mudar de vida. E então, eu tenho falado muito isso, sabe? Se a gente se doar 2% do nosso tempo, se você falar assim, eu vou abrir um curso 2 vezes por mês e vou ensinar a fazer, no meu caso, brigadeiro, bolo caseiro, enfim. Pensa quantas pessoas podem mudar suas vidas através de 2% do seu tempo.
Então, como não foi possível, você, né, sabe como que funciona toda essa parte aí de projeto, o que que eu comecei? Nas minhas redes sociais, inclusive amanhã, eu vou gravar o primeiro curso gratuito, online, e vou começar toda sexta-feira a soltar uma receita. Eu vou fazer videoaula e vou começar a soltar. Por quê? Porque, de repente, essa pessoa tá lá esperando e ela vai aprender como é que faz. Amanhã, depois, ela tem alguma dúvida, ela vai ter o meu contato, ela pode estar me ligando. Ou daqui a um tempo, a gente pode ter esse espaço aí com mais apoio para a gente poder fazer. Então, as coisas vão acontecendo. Mas eu não consigo mais ficar parada e não fazer nada, sabe? Sim, exatamente. E foi pensando nisso que eu, enquanto psicóloga, pensei, o que que eu posso fazer por essas mulheres? Que nos atendimentos eu ouvia muito, o que te faz ainda ficar nesse relacionamento? Eu perguntava. Eu tenho medo. Medo do quê? Física? Também. Mas eu tenho medo de passar dificuldades. Mas eu perguntava, mas você sabe fazer alguma coisa? Sim, eu sei fazer unha. Eu sei cortar cabelo. Eu amo muito cozinhar. Já fiz alguns cursos para cozinhar, mas eu não sei como fazer isso, sabe? Então, foi pensando nisso que eu fui pensando. Eu, enquanto pessoa, o que que eu posso fazer? Então, eu também estou me agilizando sozinha, não só o acolhimento, né? Mas eu estou dando mentoria gratuita para essas mulheres se empoderar emocionalmente e o que que elas precisam para dar um passo à frente. Mas esse passo à frente não depende só de mim, não depende só dela, depende de muita coisa, de muito apoio, de leis, de ações que possam propiciar esta mulher a dar esse passo a mais, sabe? De que ela realmente empreenda. E empreender, a gente sabe que não é só abrir o seu próprio negócio. Empreender também é ir para o mercado de trabalho, aquelas que já têm um perfil diferente, é buscar um emprego. Então, eu tenho feito também nesses grupos oficina, práticas mesmo de entrevista de emprego. Como você deve se portar numa entrevista de emprego? Então, tem muitas que não querem empreender, mas querem ir para uma entrevista de emprego. Então, eu tenho feito práticas de como ela pode se portar em entrevista de emprego, que é minha expertise. Eu tenho know-how para isso, sabe? Enquanto recrutadora. Enquanto eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas sozinha, a gente sabe que não consegue muita coisa, né? Então, empoderar é isso. É você, enquanto pessoa, você não empodera ninguém. Primeiro isso. Na verdade, o empoderamento, ele vem com vários significados. Mas, na verdade, é um significado que é o verdadeiro. Mas as pessoas acabam, cada um, distorcendo da sua maneira. Exatamente. Tem maneiras positivas, mas tem mais maneiras negativas. Porque a gente já falou disso em alguns episódios de podcast aqui. Que é como se tivesse que pegar a mulher e colocar ela brigando contra o homem. Ou tivesse que pegar a mulher e dizer assim, eu sou a salve rainha. Exatamente. E não é isso, né? Eu brinco assim, mas é sério. É uma coisa assim que as pessoas precisam entender o sentido da palavra realmente e quem realmente precisa disso, né? Você sabe que eu lembrei agora, essa questão de homem e mulher. Eu uma vez esses dias atrás eu recebi uma mensagem. Porque então você é feminista, você é contra os homens? Não sou contra os homens, eu tenho 4, né? Tenho meu marido e meus 3 meninos. Tenho minha filha também, mas eu tenho 3 homens, né? 3 filhos e o meu marido. E eu falei, não sou contra os homens, eu sou a favor das mulheres. Você é feminista? Não, eu sou a favor do feminino. Então, é diferente. Então, essa questão do empoderamento, ela é interpretada de várias formas. Eu não posso dizer exatamente que é uma forma errada, sabe? Mas ela é colocada de formas inadequadas. Então, primeiro, que a gente não empodera ninguém. O empoderamento, ele vem de dentro para fora. O que a gente faz é viabilizar, é facilitar, é fortalecer essa mulher para que ela consiga se empoderar. Isso vem dela. E aí, várias perguntas. Jacinta, mas como eu posso me empoderar? Uma pergunta bem ampla, assim, né? Ao meu ponto de vista, o primeiro passo para você se empoderar é você olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si e despertar. O que tem lá dentro. O que é nosso está guardado. Não foi despertado ainda. Então, todo mundo... eu gosto muito de... todo mundo que, por exemplo, a gente que faz o trabalho já atualmente, a gente olha lá para trás e já sabia que isso estava lá dentro guardadinho. Em algum momento ele foi
despertado, né? Tanto quem cozinha, quem costura, quem trabalha com psicologia, quem é médico, já sabe que está lá atrás, está guardadinho. Em algum momento ele foi despertado. Então, esse despertar é da pessoa mesmo. Ela olhar para dentro de si. Ah, mas então como fazer isso? Através de técnicas, através do autoconhecimento, não só técnicas, né? E ela buscar, o movimento dela buscar, o movimento dela olhar para dentro de si e causar realmente uma mudança de transformação. Acho que o fato de querer a mudança já é o primeiro passo, né? Exatamente. Porque você não consegue tirar ninguém de uma zona de conforto, vamos, né, falar assim, ou tirar de um abuso, ou tirar de onde ela está, se ela não se dispor a fazer isso, né? Então, quando você fala assim, ninguém empodera ninguém, ninguém muda ninguém, né? A não ser Jesus, né? Exato. Mas a pessoa tem que querer, né? Então, quando a pessoa se dispõe a procurar o teu trabalho, olha, você está tendo movimento, você está se dispondo, que nem você falou, eu tenho todas as terças-feiras para atender, para acolher, para fazer esse movimento. Isso é lindo, porque cada vez mais as pessoas vão ficar sabendo, cada vez mais as pessoas vão, como a gente estava comentando o seu nome, né, antes da gravação, então isso é muito positivo. Realmente sozinho é difícil ir longe. Mas mesmo que você esteja sozinho, se você começar a fazer, vai aparecer pessoas para te dar a mão e levar esse projeto com você. Já apareceu. Isso eu não tenho dúvida, sabe? O importante é assim, você fazer o que o teu coração está se dispondo a fazer. Eu acho que esse é o caminho principal. E quando você se dispõe a fazer algo gratuito, quando você se dispõe, as outras coisas acabam sendo consequências, né? Sabe, Lu, eu estava vindo agora, eu estava lembrando. Aqui é um ambiente para a gente contar a nossa história. Mas aí eu pensei, é bem válido a história, porque histórias conectam pessoas, né? Mas eu não posso deixar passar 3 dicas para você ajudar uma mulher a sair desse ciclo de violência doméstica. Vamos lá. Então, vamos para as dicas, ó. Agora você vai estar aqui comigo, vai pegar aquela pipoca, vai pegar aquele refrigerante, vai sentar e vai prestar atenção qual é as 3 dicas que a Jacinta vai dar. Gratuita, tá? Exatamente. Vamos lá. Muitas pessoas chegam até mim e falam, Jacinta, eu conheço alguém da minha família, uma amiga minha, eu não sei o que aquela menina tem na cabeça que ela ainda continua com aquele cara que tá violentando ela. Será que ela não vê? Ela já oferecia ajuda, mas ela não sai daquele relacionamento. Eu não sei por que ela não sai. Tá, vamos lá. Primeira dica, denuncie. Não sei se as pessoas sabem, mas tem uma forma da gente denunciar anonimamente. A gente pode fazer essa denúncia que não seja só a vítima. Segundo, nada de que essa história que, de casal, a gente não pode meter... A colher. A colher. Pode meter a colher, o garfo e a cozinha toda, se for preciso, né? Denuncie. 180, essa denúncia pode ser feita de forma anônima. Outra coisa, apoie. Só que apoie sem julgamento, né? Então, muitas vezes aqui a gente quer ajudar, acaba julgando. Eu vou falar para você que, assim, quem é vítima de violência doméstica se sente muito culpada, né? Então, quando está passando por isso, a pessoa se dispõe a ajudar, dar um conselho, ela não dá um conselho imparcial. Olha, amiga, eu estou te ajudando, mas isso vai depender de você. Eu não sei por que você não faz isso, né? Então, apoiar sem julgar, né? Porque para ela não se sentir mais culpada mesmo, né? E outra questão que é bem ampla, que toda mulher poderia fazer, aliás, toda a sociedade poderia fazer, é apoiar e exigir políticas públicas para ações que revejam esse fato, né? Então, hoje em dia, a mulher, ela chega, eu tenho medo de denunciar, mas qual que é o teu medo? É o pós. Então, ela é muito incentivada a denunciar, mas o pós a denúncia, né, que é o medo maior. Então, o que vai acontecer com ela? Então, ela tem muito medo disso. Então, apoiar e exigir políticas públicas, ações que protejam a mulher, né? Então, a primeira seria denuncie, a segunda apoie e a terceira cobre das autoridades. Exatamente. Tá aí a dica, viu? Quem tem... Infelizmente, isso acontece, é um assunto muito sério. Então, você que está aqui, que está ouvindo, que está nos assistindo e você conhece alguém, não deixa passar. Porque se é sério, a gente não pode deixar para depois, tem que ser feito na hora, né? Tem uma psicóloga, junto com o Poder Judiciário, lá em Brasília, bem legal o projeto delas, que elas atuam na escola.
elas levam para a escola esse projeto, para falar sobre a violência doméstica, identificar como é essa violência doméstica. Ou seja, antes de você entrar num relacionamento, o que pode acontecer efetivamente, e para as meninas principalmente, como você pode se posicionar diante de um relacionamento. Identificar também com quem você vai se casar. Eu sou cristã, né? Então, eu tenho 3 filhos homens, né? E eu sempre converso com eles da seguinte maneira. Você... Vai lá que agora eu quero ouvir, porque eu também tenho 3 homens em casa. Eu tenho um de 24, um de 11 e um de 2. Então, eu tenho todas as fases, né? E eu sempre falo assim, como que você gostaria que a sua mãe fosse tratada? Mãe, eu não quero ver ninguém batendo, eu não quero ver ninguém gritando, tanto que na minha casa a gente não tem grito. A gente não tem esse hábito, graças a Deus. Mas é uma coisa que é desde lá de pequeno, né? Que você vem aprendendo que precisa fazer diferente do que acontecia no passado. Porque na época dos nossos pais, a sabedoria era muito pequena. Então, eles resolviam tudo no grito, né? Da forma como eles sabiam, né? Exatamente. E hoje eu vejo assim, eu converso com o meu filho de 11 anos e eu falo sempre isso para ele. Estamos indo para a escola, filho. O dia que você estiver preparado para ter uma namorada, nós vamos primeiro conhecer, nós vamos primeiro conversar. Você precisa entender que ela vai ser alguém que você vai ter que respeitar. Você, sabe? Então, a gente vai conversando sobre todos esses assuntos. Ele olha para mim e fala, mãe, eu tô muito novo ainda para essas coisas, eu nem tô pensando nisso. Fala, glória a Deus. Ainda bem que não tá. Que bom que ele não tá, né? Exatamente. Mas isso é uma realidade que nós, como mães, precisamos ensinar nossos filhos homens. Exatamente. Porque a partir do momento que o machismo entra dentro da nossa casa, o que você vai querer criar? Filhos da mesma maneira. Exatamente. E eu digo assim, a mulher, ela é criada para ser dona de casa, hoje para trabalhar, para ser, enfim, ser uma mulher de destaque também. Mas o homem, ele também tem que ser criado para respeitar a esposa, a namorada que ele vai ter, para respeitar a mãe. Então, isso é uma coisa que você constrói desde lá do Anthony, que tem 2 anos. Sabe? Quando ele vem e faz qualquer atividade diferente dentro de casa, se você não repreender, se você não ensinar, o que você vai levar para o resto da vida? Exatamente. Né? Essa psicóloga, ela tem o trabalho na escola, mas eu faço um adendo sobre essa questão que a educação deveria vir de casa e que não vem. Né? No teu caso, que é uma pessoa de mente aberta, você já consegue conversar com os seus filhos dessa forma. E que muita realidade não existe isso, né? Então, a gente vê nessas casas, em algumas casas, que essa realidade não é presente. Até por questão financeira, cultural, social, né? Mas sim, o papel da mãe, do pai também, né? Porque o pai, ele é muito exemplo, ele é muito modelo, né? Sim. Conversar com o seu filho, ensinar o seu filho para o mundo. Eu também tenho essa preocupação como mãe. Eu lembro que o meu Anthony está com 19 anos hoje e ele tinha por volta aí de 13, 14 anos. Ele perguntou para mim, mãe, o que eu preciso para mim namorar? E eu sempre respondia, ter responsabilidade. Porque eu sabia que ia chegar o momento de eu sentar com ele e explicar o que é ter responsabilidade. Quando ele chegou, acho que por volta de 15, 16 anos, falou, mãe, eu quero namorar. Tem uma menina assim, assim. Eu falei, então, agora você vai saber o que é essa responsabilidade. Apesar que não precisou falar tudo, porque eu vinha já falando construindo aos poucos, entende? E eu tô passando agora com o de 15, que não tem namorada e nunca teve. Então, tô construindo aos poucos, né? Então, ter responsabilidade não é só você ter uma responsabilidade de fazer sexo com camisinha. Não é só isso. Então, tem várias outras nuances da mulher que você precisa estar preparado, né? Para que um dia, se ela ter um piti, como diziam os homens, né? Ela surtou, você não entender que você não tem o direito de encostar a mão nela. Você não pode fazer isso de forma alguma. Então, isso é construído, está sendo construído agora, que ele não entrou nessa fase ainda de namoro quanto o Anthony, né? Eu acredito muito assim, que a partir do momento que, indiferente se a gente tem filho homem ou mulher, que nós como famílias passarmos a colocar amor e principalmente respeito dentro de casa. E o respeito, ele já começa do pai para o filho, da mãe para o filho. Então, a partir do momento que esse respeito começa a existir, automaticamente as coisas vão ficando mais fáceis. Nunca vai ser um mar de rosas, né? A gente sabe que a gente lida com pessoas, seres humanos que cada um tem um pensamento, uma atitude totalmente diferente. Mas
cada sementinha que a gente conseguir plantar de respeito, as coisas vão acontecendo. Eu Exato. acredito muito, sabe? Eu vou falar por mim. Eu acredito muito numa sociedade onde a gente não tenha tantas mulheres sendo agredidas, ou homens também, porque hoje a gente tem dos dois lados, né? E eu digo assim que isso é triste, porque famílias estão sendo construídas dentro daquele lar, né? Exatamente. Você tocou num ponto bem importante, não só contra a mulher, mas contra o homem também. E eu converso dessa forma com a minha filha também, né? E outras questões específicas do feminino, não feminista. Que quando se você for entender o conceito de feminista, é algo que exclui a ausência do homem. Sim. Então, tem muita gente que confunde isso. Eu sou a favor do feminino, não do feminista. Sim. Né? Até por questões, assim, que bem pessoais, né? Sim. E aí eu converso com a minha filha também essa questão, que não é porque ela é mulher, ela tem o direito de praticar, né, futuramente, alguma violência contra o homem, né? E questões específicas, como sororidade. A sororidade, falando no mundo feminino, né? É outro termo mal empregado, né? Então, sororidade é o quê? É nada mais do que solidariedade. Você ser solidária com outra mulher. É você ajudar essa mulher a colocar a coroa na cabeça dela. Igual você está fazendo agora com essa menina aí que ligou, que pediu informações, né, sobre o podcast. É você ajudar realmente ela a ser solidária, prestar solidariedade, ser empática mesmo, né? Até porque eu sempre digo assim, ó. O dom que nós temos, você tem o teu dom, eu tenho o meu dom. A Ana tá aqui, né, nos assistindo, já vai ser a vez de bater papo com a Ana também. Mas o dom que cada um de nós carregamos, eu digo que o dom é de Deus. Porque Deus pode nos dar o dom que Ele quiser e pode nos tirar. Então, a partir do momento que Ele me deu um dom, que eu acredito muito que é o dom da comunicação, se eu continuar resistindo e eu não ajudar outras pessoas com essa minha comunicação, Ele pode tirar. Exatamente. Se ele me deu essa comunicação, por quê? Né? Por que não fazer um trabalho voltado para escutar tantas histórias que eu tenho ouvido aqui? Tem sido um sucesso. Pessoas têm me procurado para saber, nossa, mas por que você faz? Por que a tua agenda de 2022 está fechada e não tem mais vaga? Eu simplesmente faço o dom que Deus me deu. Exatamente. E eu sempre trago comigo que cada história que é contada aqui faz parte da minha história. Por quê? Porque eu estou aprendendo com cada um que vem aqui. E é tão gratificante porque isso não é dinheiro que paga. Isso é você poder servir o próximo. Exatamente. E o que Jesus fez? Ele serviu. Né? Então, cada pessoa que vem aqui que fala para mim, Lu, através do podcast que eu gravei com você, eu fechei tal negócio, eu fiz isso, eu comecei a gravar meu curso, fiz mentoria, consegui abrir o que estava aqui dentro do meu peito, que era contar a minha verdadeira história, porque as pessoas acham uma coisa e eu sou outra. Então, tudo isso é o quê? É o pagamento que eu tenho. Você sabe, Lu, que eu estava pensando esses dias... quando eu mandei para você o comprovante de pagamento lá, eu estava pensando, o que ela faz é, basicamente, escutar histórias. E tem muita gente que precisa ser escutado, né? Não tem ninguém que fale, olha, vem cá, deixa eu ouvir a tua história. Tua história é importante para mim e para muita gente, né? E isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente não consegue ordenar na nossa cabeça, tal, principalmente quem tem ansiedade, né? Demasiadamente. Não consegue ordenar na nossa cabeça e ter alguém para escutar a nossa história, para nos valorizar diante daquilo que a gente faz com excelência, né? Realmente. Quando surgiu esse projeto no meu coração, foi muito de Deus, porque eu estava, né, passando por uma mudança na empresa, eu precisava tomar várias decisões com a Ludelu e eu tinha muito medo. Só que o meu desejo de trabalhar com a comunicação, trabalhar era muito grande. E a minha irmã tinha me mandado vários podcast. E eu, né, assistindo quando dava, escutando, aquela coisa toda. Nisso eu deitei na cama e falei, Deus, se é da tua vontade que eu faça alguma coisa diferente, o Senhor me dá um sinal, o Senhor me mostra alguma coisa. E fiz a minha oração, deitei na cama e peguei o celular. Nisso meu marido estava dormindo, falei, deixa eu aproveitar para, né, rede social, ele não estava vendo, deixa eu... Porque vai dormir. Aquela coisa. Você não tá com sono, não tá cansado. Agora ele já acostumou, porque agora é o que eu mais faço, né? Aí eu olhei pra meu marido tem que se acostumar, tá? Porque ele vai dormir
muito cedo. Ele acorda 3h30 da manhã. 8 horas, 8h30, ele já tá indo dormir. O meu marido também dorme cedo, acorda cedo. E mesmo que eu acorde cedo, eu durmo tarde, não adianta. Aí eu peguei o celular e comecei. Aí apareceu... primeira agência em Campo Largo de Juín, vai inaugurar assim, assim, assim. Eu falei, opa, pera lá. Em Campo Largo, eu sabia que não tinha em Campo Largo, eu já estava me disponibilizando para procurar em Curitiba. Aí eu falei, eu acabei de pedir para Deus, né? Falei, será que é de Deus esse negócio, né? Tá bom. Nem dormi, né? Fiquei com aquela ansiedade, mas já mandei direct na hora. E o Thiago já respondeu também, foi muito rápido. No outro dia de manhã eu já vim conhecer a gente, até não era nem nessa sala, era ali bem no começo, ali na outra sala. Aí eu falei assim, ó, meu projeto é... Cheguei e falei, meu projeto é assim, assim. Eu tinha o projeto todo desenhado na minha cabeça. É assim, 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 mas eu quero ouvir história. Eu quero ajudar pessoas, eu quero que as pessoas venham aqui, contem as suas histórias, contem seus negócios e elas sejam evidenciadas. Eu quero que a história dela... Não é eu que vou aparecer, é ela. Daí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, que projeto lindo. Daí ele, você já tem um nome? Eu falei, não tenho nenhum nome, mas é esse o projeto que eu quero. Aí ele falou assim, você é Lu, né? Lu. Ah, faz alguma coisa com Lu. Aí ele, Lu Cash, alguma coisa... Lu Cash, fechou, é isso mesmo. Ai, que legal. Tudo muito rápido. Ele abraçou a tua ideia. A gente precisa também de pessoas que abracem nossas ideias, foi tudo muito rápido. Eu não tinha nem recurso para começar, para tirar naquele momento para começar, porque a gente sabe que uma gravação dessa não é barata. Não. A gente sabe que envolve profissional, envolve câmera, envolve muita coisa. Só que o que eu fiz? Eu fui com a fé e a coragem. E comecei. E tem dado tão certo que eu digo que é Deus que dá esse dom, porque as pessoas chegam e falam assim... eu quero agenda com você porque eu quero contar minha história. E às vezes já conta a história antes de vir aqui. Quando a pessoa chega aqui, eu já estou sabendo da história dela. Gente, isso é muito gratificante. E histórias você traz aquilo que a pessoa é e foi, né? Então, é um divisor de águas. Exatamente. E eu costumo dizer assim, ó. Quando eu conheci Jesus, quando eu me converti, vocês vão conhecer a minha história completa em janeiro, porque eu vou lançar um documentário completinho. Que legal. E assim, é tanta coisa que aconteceu que, né, eu me senti assim, acho que uma necessidade de mostrar para as pessoas que é possível vencer, que é possível você viver de uma forma mais plena possível. Essa mudança, para resumir, aconteceu muito grande quando eu decidi mudar algumas coisas na minha vida, quando eu conheci Jesus, e comecei a fazer algumas coisas muito diferentes. O que mudou na minha vida? Eu parei de pensar no que eu não tinha e eu parei de pensar no que eu tinha. Aliás, comecei a pensar no que eu tinha. E mais uma coisa que eu tenho falado isso muito nos meus canais, né, nas minhas gravações, na Lu Visita, enfim. Pare de procurar ter, comece a ser. Exato. A partir do momento que você se descobrir, que você começar a ser, as coisas acontecem de uma maneira que você não precisa nem de dinheiro. Exatamente. Eu estou aqui gravando, tô com a unha feita, tô maquiada, tô com o cabelo pronto, eu não gastei R$1. Exatamente. Você consegue entender o valor de tudo isso? É óbvio que tem pessoas... Faz todo sentido. Tem muitas pessoas por trás de tudo isso. Minhas patrocinadoras maravilhosas, a Joy, o Camarim, a Aline do Glow, enfim. Mas pessoas que se conectaram com a minha história e chegaram para mim, eu quero te ajudar, eu quero estar com você. Isso só aconteceu por quê? Porque eu comecei a contar a minha história. Você foi, né? Você buscou ser, não a ter. Não né? ter, exatamente. Você sabe que eu, escutando a tua história, eu até lembrei, agora, falando de outra questão, assim, é 29 que tá ali? Não mostra o horário para uma pessoa ansiosa. Então, quando eu escutei a tua história, agora falando de outra questão sobre empreender e empresária, né? Quem é a Lu de Lu? Eu vim hoje pensando, quem é a Lu de Lu, né? Ela é uma empreendedora ou é empresária? Porque para quem não sabe, tem diferença também. Você é empreendedora ou empresária? Eu comecei como empreendedora, né? Para quem não sabe, quando eu comecei a Lu de Lu, foi até quando meus avós faleceram. Eles faleceram 6 meses de diferença e o meu filho, que hoje tem 11 anos, ele era bem bebezinho e ele ficou doente. Ele teve uma diabetes emocional pela perda dos meus avós, porque ele ficava muito com eles.
E aí eu tomei a decisão, eu trabalhava numa multinacional. O menininho da Marília Mendonça também teve, né? Teve. Eu trabalhava em multinacional, eu ganhava muito bem, financeiramente eu estava muito bem. Mas o meu filho não estava. E aí eu tomei a decisão de começar a mudar. Mas eu sempre gostei de cozinhar, eu aprendi desde criança e foi onde eu tomei a decisão de começar a Ludelu. Mas como que eu comecei a Ludelu? Eu fazia os doces junto com a minha irmã, que na época tinha acho que 12 anos, a Luana. E eu saía de salão em salão de beleza, nos lugares, nos comércios de conhecidos, vendendo de porta em porta. E ali começou a nascer. A Ludelu nasceu na garagem da minha casa. Aquele diretor conhece. Ele foi muitas vezes lá, ó. Por coincidência, ele trabalha aqui na agência. Mas ele foi muitas vezes comer lá sobremesas que eu fazia. Mas a gente começou, eu peguei uma sala da minha casa e a gente começou. Eu era empreendedora, porque o empreendedor, ele empreende com as próprias mãos, ele faz, ele vende, ele corre atrás. Exatamente. Hoje eu sou empresária. Hoje eu tenho uma equipe que faz, hoje não tenho só uma loja, eu tenho mais de uma loja, né? Isso tudo é mérito do quê? De todo um trabalho em equipe. Todas as pessoas que passaram por lá, a minha irmã tem muita participação em tudo isso, tem funcionários, talvez passaram mais tempo, menos tempo, mas todos tiveram a sua importância, todos tiveram a sua história dentro da Ludelu. E a Ludelu só chegou aonde está hoje, e eu acredito que vai muito longe, através de cada história ali dentro. Então, você veja como a história das pessoas já me cerca. Sim, né? As histórias se conectam, né? Sim. E agora fugindo sobre esse assunto de mulher, né? Essa diferenciação entre empreendedora e empresária. Você é uma empreendedora e empresária. Sim. Mas vale lembrar que nem todo mundo é assim. Eu não sou empresária, eu sou empreendedora. Porque empreendedora é aquela que sonha, aquela que inspira, que corre atrás, que tem várias ideias. Ele é um novo pelo novo, que inova. Ele tá o tempo todo vivendo aquele negócio. O tempo todo, né? Exatamente. Tendo ideias, mas ele precisa do empresário, da empresária, no caso, para fazer os processos e executar. Né? Então, na minha área, né, no que eu faço, que é a psicologia, já me basta essa característica, essa habilidade de empreendedora, mas eu não sou empresária. Por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso perfil. Mas tem muita gente que tem os dois perfis. Sim. Você tem os dois perfis. Sim. Me parece que tem, vendo toda a história, né? Sim. Até nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, você sempre vai me ver na Ludelu. Eu coloco a mão na massa, eu vou fazer bolo. Até se você quiser assistir, toda sexta-feira vai ter uma videoaula gravada lá, que né? Legal. Gratuito para todo mundo. Spoiler, né? Porque isso não tinha saído ainda. Não tinha saído. Legal. Já tô mandando de novidade já. Ah, que legal. Vou assistir sim. Então é isso. Você apresenta essa característica de empreendedora e empresária. Mas isso é assunto para outro podcast. Outro podcast. Hoje nós estamos falando das mulheres. Já falamos aí, se elas quiserem conhecer a Jacinta, o trabalho, que eu já tô sabendo, né? Já tô conhecendo. Que a Jacinta tá à disposição. Qual o canal melhor para conseguir falar com você? Deixa um arroba, deixa alguma coisa pro pessoal. Lá no meu Instagram, tem o meu WhatsApp também. Lá no meu Instagram também tem algumas dicas. E eu dou mentoria gratuita para mulheres. Essa mentoria, ela tá estritamente restrita, assim, 1 ou 2 por mês, onde eu tiro 1 hora do meu mês para atender essas mulheres. E essas mulheres que têm dificuldade de entender esse perfil empreendedor ou empresário, entender o que ela quer fazer. Eu priorizo quem está saindo ou quem está aí nesse ciclo de violência doméstica. Então, Psico Empodera Oficial. Psico Empodera Oficial. Exatamente. Tá. E o mês que vem, dia 14/9, a gente vai fazer um grande encontro para mulheres. Esse encontro vai ser na Casa da Cultura, às 19 horas. A gente tem o apoio da Provopar. Então, a gente vai conseguir fazer de forma gratuita. Olha tá que legal. Então, 14 de setembro, tá? Na Casa da Cultura. Às 19 horas. 19 horas. E é bem legal porque eu consegui fazer de uma forma gratuita para que eu alcance mais mulheres que precisam entender aí sobre o empoderamento, sobre essa questão do feminino. Legal.
Estou já me colocando à disposição. Eu sempre falo que os projetos de Campo Largo, eu sou convidada para ir para Curitiba, para outros lugares, mas a minha prioridade é Campo Largo, né? Eu moro aqui. Então, se você tiver algo que eu possa ajudar nos teus projetos dentro dos meus horários livres aí, conte comigo, porque juntas nós vamos muito mais longe, sem dúvida. Sem dúvida. E sabe que da parte de culinária aí eu posso ajudar, a parte de comunicação, enfim, de repente eu posso ajudar simplesmente ir lá ouvir o pessoal, tá tudo certo. Exatamente. Isso é sororidade. Realmente você se dispor, pelo menos, sei lá, meia hora, uma hora, do dia teu no mês. mês. Uma palavra, 10 minutos que você manda. Eu mando muito áudio, né? A pessoa me manda o problema, eu mando muito áudio. Calma aí, já te respondo. E aí, o momento que eu consigo parar tudo, eu mando um áudio direcionando essa pessoa. Então, isso é sororidade, né? É levar o conceito, o termo realmente para a prática. E de repente, nessa minha disposição, às vezes a pessoa ela precisa o que eu precisei, que foi encontrar um Deus que pode todas as coisas, que muda vidas, que faz toda a diferença. Então, às vezes a pessoa pode ter todo o teu auxílio, todo o teu projeto, mas eu também posso me dispor a estar ajudando na parte emocional, mas voltado para o espiritual. Fé. Exatamente. Olhando teus podcasts, eu acho que ficou bem claro para mim essa questão da fé. Não sei se você lembra lá no encontro que teve da Cicla. Lembro. Eu falei, Deus coloca as pessoas nas nossas vidas, né? Lembro sim. Então, Deus está aproximando pessoas que realmente têm uma palavra de fé, né? E ajuda muito. Sem dúvida. Até porque nós precisamos vencer. E Deus disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Né? É isso. Ou, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, tenha bom ânimo, que é a forma mais correta. Exatamente. Mas é gratificante, assim, quando a gente faz esse trabalho, a gente encontra pessoas como você, que tem uma palavra, que tem algo para nos dar. Que bom, fico muito feliz. E se eu pudesse falar, se cerque de pessoas assim. Se cerque de pessoas que têm para te dar. E você, o pouco que você tem, também ofereça, né? Porque todo mundo tem. Na verdade, as pessoas, elas têm medo. Mas eu não tenho nada para oferecer, eu não sou... Às vezes eu escuto assim, eu não sou ninguém. Muito pelo contrário. Nós somos pessoas únicas, nós temos muito valor. Perante Deus, não é porque tem um status maior ou menor, nós somos todos iguais. E quando as pessoas colocarem isso dentro dos seus corações, eu sou a melhor pessoa que podia ser, e você consegue transbordar isso, vai ter muitas pessoas curadas, não tenho dúvida. Sabe que eu lembrei agora de A gente tem tempo ainda? Uns minutinhos, tipo 2 minutos. Eu vou lembrar de um caso aqui que eu estava atendendo de uma menina adolescente com ideação suicida, né? E ela me falou durante todo o atendimento, primeiro atendimento, eu sou uma... Para não falar palavrão aqui. Eu não tenho nada para oferecer para ninguém, eu não presto para nada. Meu Deus, quanta Então, coisa ela veio horrível. já com essa ideação suicida. E durante, acho que 30, 40 minutos, o meu celular, não esse que agora eu troquei, né? Ele fez um barulho, eu não lembro qual foi o barulho que ele fez. Eu pedi desculpa, logicamente. Expliquei que o meu celular estava com um problema, que eu achava que era na configuração. Ela falou, me dá aqui. Deixa eu ver teu celular. Quem sabe eu posso ajudar. E ela pegou meu celular e ela me ajudou naquele momento. Ela falou, se você quiser, eu posso te ajudar. E eu... peguei meu celular e falei, então, você pode ver o que está acontecendo no meu celular? E ela pegou e ela achou... Eu falei, tá vendo? Todo mundo tem algo para oferecer, né? Então, mínimo que seja, uma palavra que seja, todo mundo tem alguma habilidade para oferecer. Eu conversava ontem com uma amiga que a mãe dela faleceu sábado passado. E a gente estava conversando durante a semana e era... para a pastora ir orar, mas aí eles estavam com muitos compromissos e não conseguiam ir. Nisso, o pastor me liga na sexta-feira à noite. Lu, o negócio é sério, porque ela ligou para eles, você vai lá, e vai orar. Eu falei, mas eu... né? É você sim, é você que tem que ir lá. Aí nisso eu liguei para ela, falei, olha, vamos lá orar pela tua mãe. Ela falou, então vamos marcar para segunda-feira, porque sábado e domingo eu ia estar em Florianópolis. Aí ela falou assim, porque daí sábado e domingo tem visita, tem, né, família e tal. Isso era sexta-feira, tipo 10 horas da noite. Aí ela falou assim, Lu, pode ser segunda então? Falei, ótimo, qualquer horário. 8 horas da noite, segunda a gente vai. A mãe dela faleceu 5 e pouco da manhã no sábado.
E eu não tinha visto ela porque eu estava viajando, enfim. Aí ontem eu reencontrei ela. E eu fui assim com muito medo, sabe? Meu Deus, a reação, eu não fui, aquela coisa. Eu cheguei lá, ela olhou pra mim e falou assim: que bom que eu e você a gente tentou. Ela me olhou pra mim e falou assim: sabe o que que me confortou? É que mesmo que não deu tempo da gente ir lá fazer a oração, lógico que tinha muitas pessoas orando por ela, né? Não tenho dúvida que o que ela mais recebeu foi oração. Mas ela me disse da seguinte forma: você se dispôs a ir. Eu marquei o horário para segunda-feira e foi da vontade de Deus que ela descansasse antes. Mas só o fato de nós duas querermos ir já valeu. Aí eu olhei para ela e falei: se posso te falar mais uma coisa? Mais uma lição que eu aprendi. A próxima vez a gente não vai marcar para outro dia. A gente vai na hora. Exatamente. Aí ela olhou pra mim: nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: sim. Eu falei: porque eu não sei o que Deus quer da minha vida, da sua vida, enfim. Mas a sua mãe, naquele momento, nós não podíamos deixar pra segunda. Graças a Deus que ela descansou, ela estava passando por um câncer e tal. Mas a gente precisava ter ido, era naquele momento. Ela falou: sabe que é verdade? Então, você veja assim, e eu tava com medo, que eu pensei: nossa, a reação dela, né? Mas uma pessoa de muita sabedoria, sabe que a mãe tava sofrendo, né? É triste, é difícil, mas tem que entender. E aí foi aonde que a gente chegou a conversar. Então, olha como até o psicológico dela já estava transformado para receber aquela notícia, né? Então, preparado, tudo vem do quê? Da nossa cabeça. O nosso emocional é o que manda na nossa vida, né? Exatamente. Nós temos que parar de conversar, tem mais gravação daqui um pouquinho, mas eu quero que você feche, assim, com muita chave de ouro, Campo Larguense. Eu tenho recebido mulheres, assim, do Brasil inteiro, mas de Campo Largo são as que menos eu tenho recebido, você sabia? Olha só. Mas eu sei que eu vou receber todo mundo ainda. A Campo Larguense precisa perder a timidez, ela precisa se despertar, ela precisa conhecer o seu anterior e mostrar para todo mundo o que ela veio fazer. Por que ela está aqui, né? Agora, através desse podcast teu, você vai colocar muitos cortes lá e vai marcar, ó, vai contar a sua história. Exatamente. Feche para nós, assim... a Jacinta vem com esse projeto, vem com todo esse conhecimento, esse desejo por conhecimento, né? É mãe como a maioria das mulheres, é empreendedora, mas eu gostaria que você desse, assim, um fecho para tudo que tem acontecido na sua vida hoje, tudo que você tem se disposto. Trabalhar muito, né? Porque quando a gente tem um sonho, quando a gente quer ajudar, quando a gente se vê como um agente transformador social, exige muito da gente também. Então, não é só profissional, não é só mãe, né? Então, é um agente transformador. Quando eu entendi que eu sou uma agente transformadora social, porque Deus quis, eu me dediquei a isso. Me dedico e é isso, né? Sempre, a cada dia, tá sempre buscando conhecimento para ajudar essas mulheres de alguma forma, nem que seja o mínimo possível. Mas é feito, né? É um prazer receber um pouquinho da sua história aqui. Eu fico ansiosa já para poder saber as outras partes, né? E eu digo que 2023 eu quero ouvir aqui muitos segundos episódios aí de muitas histórias, porque ficou muita coisa, muita ansiedade para conhecer o restante. Sim. E com certeza esse projeto vai crescer muito, a gente vai ouvir falar muito nesse projeto. E a gente vai acabar ainda se conectando com outros projetos né? Nós moramos em Campo Largo. E o mais importante de tudo isso, que mais pessoas tomem coragem de vir contar suas histórias, mais pessoas entendam que cada uma é única, que tem seu valor e que todo mundo pode chegar onde quiser. Exatamente. Desde que nós não quebramos princípios, desde que nós sejamos pessoas honestas, pessoas que transbordem amor, eu tenho certeza que nós vamos muito longe. E eu digo isso para você, que você é uma dessas. Obrigada. E juntas, vamos mais longe ainda. Aê, isso aí. Pessoal, um pouquinho aqui da história da Jacinta, tem muita coisa para contar, mas nós temos tempo e eu quero que você que está nos assistindo, já se inscreveu no nosso canal, ativa o sininho, não deixe de compartilhar cada história maravilhosa, porque aqui nós só contamos o que é de verdade, porque quem é de mentira não fica no digital. Então, por isso, continue aqui comigo. Obrigada a todos os patrocinadores, eu vou passar todos vocês aqui agora, é com gratidão que eu estou aqui hoje, por causa de vocês também. Beijo, fique com Deus e até o próximo.